Irmãos, nós precisamos aprender a vencer as batalhas que são travadas aqui na nossa mente. Nós precisamos aprender a vencer essas batalhas, porque tudo que acontece aqui do lado de dentro se manifesta do lado de fora. Então, se as batalhas que eu estou passando aqui na mente, o inimigo ele se torna vencedor dessa batalha, e ao invés de ser o pensamento de Deus que vai se concretizar na minha mente, seja o pensamento do inimigo, eu vou acabar fazendo aquilo que o inimigo quer e não aquilo que Deus quer. Porque tudo que acontece aqui do lado de dentro, isso acontece do lado de fora. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Se aqui na minha mente eu atrair os pensamentos das coisas ruins, é isso que vai acontecer do lado de fora. Se eu trouxer aqui para o meu pensamento as coisas boas, no meio dessa batalha travada, eu decido. Lembra, quem veio no domingo passado sabe, existe a voz do diabo, a voz de Deus e a minha voz. E a minha voz decide qual é aquela que vai ser aplicada na minha vida. Então, se eu estou toda hora decidindo captar e receber para mim a voz que vem do inimigo, eu vou viver agindo segundo a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. Aquilo que o homem pensa é aquilo que ele é. Aquilo que o homem pensa é aquilo que ele experimenta. Vou dar um exemplo aqui prático de coisas que nós acabamos fazendo se ficarmos pensando muito, absorvendo muito pensamentos que vêm do inimigo. Uma pessoa que fica com um pensamento muito pecaminoso, impuro, ela fica pensando só, constantemente ela fica com aquilo na mente. E aí que tipo de pensamento impuro, pecaminoso? Um pensamento com relação a você é casado e fica pensando muito em mulheres, em outras mulheres. Você é casado e fica muito pensando em outros homens e pensando, e você não vence esse pensamento. Se você continua com esse pensamento latente aqui na sua mente, isso é muito provável que se manifeste em um pecado de adultério do lado de fora. Porque aqui na mente se absorveu algo, e aquilo que absorve na mente, isso normalmente se manifesta do lado de fora. Um outro exemplo, uma pessoa que fica constantemente pensando, aqui absorveu que o seu casamento tem alguma coisa errada, e o seu casamento não está indo bem, a esposa ela tá distante, e ele absorve esse pensamento, e ela absorve esse pensamento, é isso que vai se manifestar do lado de fora. A cada dia mais a frieza se instala, o distanciamento se instala, a pessoa fala, puxa vida, está vendo aquilo que eu estava pensando? Foi o que aconteceu. Como que acontece essas batalhas que são travadas na nossa mente? Como é que são essas batalhas? Nós sofremos elas todos os dias. Conforme falei no domingo passado, nós já acordamos com um monte de batalhas na mente. Quantos de vocês aí já acordam, levantam e vem um monte de pensamento doido em você, levanta a mão e fala, ai, 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 ai. As batalhas que nós sofremos na mente, elas são bombas de pensamentos que são lançadas pelo inimigo. Bombas de pensamentos que vêm constantemente, bombas de pensamentos a respeito da minha própria vida. Eu começo a pensar um monte de coisa a respeito da minha própria vida. Eu começo a receber bombas de pensamento a respeito da vida de outras pessoas, dos meus familiares, dos meus amigos, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas da igreja. Então você já acorda e começa a vir um monte de bombas de pensamentos sobre as pessoas que você se relaciona. E não apenas bombas de pensamentos a respeito de você e das pessoas, começam a vir bombas de pensamentos sobre as situações que você tem para resolver naquele dia e naquela semana.
Então começa a vir um monte de pensamento, um monte de bomba, e esses pensamentos que são lançados pelo inimigo, eles vêm com um propósito de destruir a essência de Deus em nós. Segundo Coríntios, capítulo 10, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que esses pensamentos são como fortalezas, nós precisamos de lutar contra esses pensamentos, são sofismas que são instalados na mente como fortaleza. Então, você tirar um pensamento ruim do inimigo, você precisa de muito alimento da palavra de Deus, de se posicionar, de aprender sobre isso. Por isso que nós decidimos vir com essa série de mensagens, porque esses pensamentos que o inimigo instala na vida das pessoas, eles são como fortalezas. O apóstolo Paulo diz que são como fortalezas. Você conquistar uma fortaleza, meu irmão, você precisa de estratégia, de força, de conhecimento para isso. Então muitas pessoas estão experimentando resultados ruins na família, resultados ruins na vida financeira, resultados ruins na sua vida emocional e ministerial, e todos esses resultados que não são bons são frutos das bombas de pensamentos que o inimigo lança na mente, e isso foi instalado como fortaleza. O inimigo lança pensamentos na nossa mente, pensamentos que trazem medo. São os tipos de pensamentos que brotam aqui quando acordamos, no período da tarde, no período da noite, na hora de dormir. Tem gente que sofre mais ataque na mente de manhã, quando acorda, é um monte de pensamento. Tem gente que sofre mais ataque do inimigo de pensamento na hora de dormir, e o inimigo lança tanto pensamento, tanta bomba de pensamento, que você vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, e a mente fica fervilhando. Meu Deus, da onde que está vindo isso? Bombas de pensamentos. Então o inimigo lança nessas bombas de pensamentos de medo. Existem pessoas que têm medos de coisas que nunca iriam acontecer. Existem pessoas que elas ficam temerosas de coisas que nunca iriam acontecer, mas acabam acontecendo porque ela ficou pensando naquilo, e aquilo que eu penso do lado de dentro acontece do lado de fora. Nós estamos com muita violência no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade, e roubo daqui, furto dali. Isso é uma coisa que tem acontecido. Agora, se eu ficar constantemente, eu morro de medo, eu acordo com medo, eu vou dormir com medo, e eu venho para a igreja com medo, e se eu fico pensando nisso, segundo aquilo que a Bíblia diz, aquilo que eu penso é aquilo que eu experimento. Então olha como é que isso afeta a vida de uma pessoa. Às vezes o inimigo lança medo nas pessoas, medo do dinheiro acabar, e o dinheiro vai acabar, e eu não vou ter dinheiro para isso, e eu não vou ter dinheiro para aquilo, e ela fica com medo, e aí o que acontece com ela? Responda para mim: o dinheiro acaba. As bombas de pensamentos que vêm do inimigo, vêm com o propósito de destruir a essência de Deus, e fazer você viver uma realidade que Deus não planejou que você vivesse. Porque segundo diz a Bíblia em João capítulo 10, versículo de número 10, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio trazer vida, e vida com abundância. O inimigo lança bombas de pensamentos aqui para experimentarmos aquilo que é o propósito dele: morte, roubo e destruição. Os pensamentos, eles fazem com que você crie uma cena na sua mente, uma cena de coisas que nunca iriam acontecer, mas acabam acontecendo. Jó capítulo 3, versículo de número 25, sabe o que Jó diz? O mal que eu temia, ele que me sobreveio. Ficou pensando.
Rapaz, está tudo bom, mas o problema vai ser uma luta se um dia eu perder tudo. Vai ser um problema se um dia eu sofrer uma desgraça. Então dê um tapinha no ombro do seu vizinho e fala assim: para de ficar pensando coisa ruim. Fala: pare de ficar com medo. Descanse no Deus que te protege. Diga aleluia. O inimigo lança bombas de pensamentos, querendo instalar na nossa mente fortalezas de pensamentos de derrota e de incredulidade. Ele constrói fortalezas na mente de pessoas, aonde elas acham que nada dá certo com elas, nada dá certo comigo, nada dá certo. E aí você cresceu na adolescência, na juventude, você hoje é adulto, é casado, e você continua com uma fortaleza do inimigo na sua mente, pensando: nada dá certo comigo, nada vai à frente. Tudo que eu coloco, nada vai à frente. Tudo que eu inicio, vem alguém e parece que paralisa, não vai à frente. Todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo tem oportunidade, menos eu. A oportunidade aparece para todo mundo, para mim não aparece. Aliás, eu sou azarado demais. Você conhece alguém que fala isso? Fala ai, ai, ai. Eu não sou azarado, eu sou abençoado, e abençoado por um Deus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, que move o sobrenatural para abençoar os seus filhos, que ama a prosperidade dos seus filhos. Você não é azarado, você é filho de um Deus maravilhoso, maravilhoso, aleluia. Então não deixa o inimigo instalar pensamentos de derrota e de incredulidade na sua mente. Não deixa. Porque tem gente que já vai para uma batalha sendo perdedor. Você vai resolver um problema, seja do seu trabalho, você vai resolver um problema da sua família, e então você já sai de casa com uma fortaleza instalada no inimigo. Sabe com qual pensamento? Olha só o que acontece. Olha como é que o inimigo eu vou lá mesmo só para poder ir, mas eu já sei que não vai dar certo. Eu vou, mas não vai dar certo não. Então você já sai de casa perdedor, porque assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pensa que você vai chegar lá para resolver e vai dar errado, pode ter certeza, vai dar errado. Eu não posso deixar o inimigo ficar destruindo os meus pensamentos. Já falei aqui um exemplo muito prático que acontece demais. A pessoa vai tirar a sua carteira de motorista, a sua habilitação, e ela vai para o teste físico. E ela está há uma semana, 2 semanas, às vezes 20 dias, com a cabeça: ai meu Deus do céu, chegar na hora eu vou esquecer tudo. Ai, chegar na hora eu fico nervoso, quer ver? Chegar na hora eu vou ficar nervosa, quer ver? Ai. Aí quando chega na hora, o que acontece? Que assim como você pensa, você é. Então ela vai lá e reprovada na habilitação, no primeiro teste. Ela tenta o segundo. Só que quando chega antes de fazer o segundo, ela já fica mais nervosa do que o primeiro. E o inimigo instalou uma fortaleza na mente dela, dizendo: vai dar tudo errado de novo, você vai ter um branco de novo, quer ver? Você vai ficar nervoso de novo. E isso fica latente. Aí a pessoa vai fazer o teste, o que acontece? Dá um branco de novo. Pastor, mas como é que eu devo fazer? Porque o medo, a preocupação, ela tenta vir aqui. É verdade. Você precisa substituir o medo e a preocupação pela fé e pela certeza de que Deus te abençoará. Você precisa fazer, lembra do domingo passado? Aumentar o volume da fé e diminuir o volume da incredulidade. Então como é que eu aumento o volume da fé? Cara, eu estou preocupado, estou cheio de medo, mas sabe o que eu começo a falar comigo mesmo? Porque, olha só, irmão, deixa eu falar uma coisa: todo mundo conversa consigo mesmo. Tem gente que conversa demais. Tem gente que conversa tanto consigo mesmo que parece meio maluco no meio da rua.
Então você começa a conversar consigo mesmo: eu estou preocupado, mas em nome de Jesus eu vou passar. Em nome de Jesus, Deus vai me fazer lembrar de tudo na hora. Em nome de Jesus, na hora vai vir uma paz, e aquela paz que vem do alto do céu, aquela paz que excede a todo entendimento humano, vai ser essa paz que eu vou estar ali manifestando naquela hora. E você fica falando com você isso, e você fica falando com você isso. E quando alguém para conversar: e aí, na próxima semana é a sua prova, o esposo pergunta, o filho pergunta, você fala: em nome de Jesus vai dar tudo certo, em nome de Jesus vai dar tudo certo, em nome de Jesus vai ser uma bênção. E quando você começa a falar e a pensar isso, quando chega lá na hora, vai dar tudo certo. Diga aleluia. Outro tipo de bomba de pensamento que o inimigo lança são pensamentos de impurezas sexuais. Pensamentos que acabam levando a pessoa à prostituição, ao adultério, ao vício de pornografia. Porque tudo começa com uma bomba de pensamento pequena. E se eu não consigo proteger já essa bomba de pensamento pequena e falar assim: sai daqui, Satanás, ele vai estabelecer uma fortaleza. Escute, é comprovado por pesquisas de que o grande número de adultério começou com uma pequena pornografia sendo assistida na internet. Então o inimigo vai criando uma fortaleza, e a pessoa vai se alimentando daquilo, e ela vai se alimentando daquilo, e daqui a pouquinho aquilo que ela foi se alimentando fica constantemente na mente dela. O diabo faz aparecer uma situação no trabalho dela, o diabo faz aparecer uma situação na rua, no meio do relacionamento, e aquilo que estava na mente se manifesta do lado de fora. Pimba, adultério. Um vício grande em pornografia começou com pensamentos em coisas pequenas. Hoje em dia, você ver uma coisa impura é a coisa mais fácil que tem. Quem tem rede social, YouTube, Facebook, Instagram, você aperta o dedo em uma coisa que você não queria ver e aparece. Se eu não estiver doutrinado para falar isso, eu elimino logo, tiro daqui e sai daqui. Se eu não eliminar no início, eu permito o inimigo estabelecer uma fortaleza na minha mente. E isso é perigoso demais para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunhão com Deus. Isso é perigoso. São pensamentos que o inimigo tenta instalar. O inimigo tenta instalar bombas de pensamentos que vêm como setas de ciúmes. Existem pessoas que permitem que o inimigo crie na sua mente situações onde faz ela ficar enciumadas por causa de amigos, por causa de irmãos, e começa a vir aquela bomba de pensamento, e a pessoa acha: puxa vida, fulano agora está dando mais atenção para o outro do que para mim. E aí você começa a agir frio com aquele fulano, porque você acha de que ele está rejeitando você por causa de outra pessoa, por causa de outro amigo, tá dando. E às vezes é uma coisa natural, normal do dia a dia, mas você começa a pensar aquilo e você começa a se distanciar, e aquele ciúme começa a aumentar dentro de você e afasta você de amizades boas. Isso começou como? Bomba de pensamento inimigo. As bombas de pensamentos do inimigo lançando ciúme no relacionamento de marido e mulher. Existem maridos e existem esposas que criaram na sua mente pensamentos e situações de que nunca aconteceram, coisas que não existe possibilidade de acontecer. Mas ela começa a criar aqui, e começa a ficar com ciúme de coisa que não tem nada a ver. Existem coisas que nós precisamos de muita vigilância e falar: e olha aqui, e você acerta, é verdade. Agora existem coisas que são fortalezas que o diabo colocou. O diabo colocou, e a pessoa, ela alimenta, ela cria uma cena de uma coisa que não aconteceu. Ela cria uma cena de uma coisa que é do inimigo.
Existem mulheres que têm homens de Deus, seu esposo é um homem de Deus, você vê, e aí às vezes a mulher ela fica com ciúme e diz, eu vi que você olhou para ela, eu vi que você assim, e o cara fala, minha filha, que isso, que coisa doida. Existe um homem que é sem vergonha mesmo, fala aí, aleluia. Mas tem homem que é homem sério, nunca teve problema com isso. Existem maridos que o inimigo lança fortaleza, pensamentos de ciúme na mente dele, e o inimigo começa a criar situações na mente dele com relação à esposa, coisas que nunca aconteceram, mas o diabo estabelece essas fortalezas. E aí o que isso começa a gerar? Briga no casamento, briga dentro de casa e confusão. E uma coisa que nunca teria possibilidade de acontecer, agora, por causa desse pensamento, já começa a haver uma possibilidade de que realmente seja verdade. Porque assim como ele pensa, assim ele é. O que é criado aqui do lado de dentro tem uma grande probabilidade de se manifestar do lado de fora. Pensamentos, olha a bomba de pensamentos que o inimigo tenta lançar na nossa mente. Bombas de pensamentos aonde atrai ódio, ira e inimizades. Ódio, ira e inimizades. Como assim? Começa com a inimizade. É uma seta que o inimigo lança na mente que faz você, olha só, ele faz primeiro você separar e entrar em um estágio de inimizade. Como que é isso? É você passa na porta da igreja, e aí você passou tranquilo, ou passou ali embaixo, olhou, e o inimigo botou na sua mente, está vendo aquela irmã ali? Olhou você de cima e embaixo, ó, fotografou, e ainda fez uma cara de nojo. Aí aquele pensamento começa a vir aqui, ó, martelar, e você marca aquela pessoa na sua mente. Está me olhando assim? Está me olhando assim? E o pensamento inimigo começa a criar uma fortaleza. Chega na cantina, você vai comer um lanche na cantina, e essa pessoa passou, e sem querer ela foi pegar a criança dela e esbarrou em você. Quando esbarrou em você, qual é a sua, rapaz? Bombas de pensamento. O inimigo atrai uma bomba de pensamento de inimizade, uma bomba de pensamento que essa inimizade vira ódio, essa bomba de pensamento vira ira, e aí nós saímos perdendo, brigando com a família, perdendo o relacionamento, perdendo a essência de Deus, porque as bombas de pensamento do inimigo, elas vêm se instalar na nossa mente para roubar a essência de Deus. Diga aí, eu preciso pensar coisas boas. Diga, aleluia. Pastor, eu passei ali na cantina e eu vi alguém assim olhar para mim de cima e embaixo, fez cara de nojo. O que eu penso? Pensa que está passando mal, com dor de barriga, aleluia. Glória a Deus. Coitada, irmã, está com dor de barriga, oh, aleluia. Você entendeu? Pensa coisa boa. Nós precisamos vencer essas batalhas na mente, porque elas vão determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso em toda a nossa trajetória de vida. Eu preciso conseguir vencer essas fortalezas que o inimigo tenta instalar, porque vai determinar se eu vou ter uma vida de sucesso ou se eu vou ter uma vida de fracasso. Eu preciso vencer essas batalhas na mente, porque isso vai me ajudar a conviver melhor com a minha família, vai me ajudar a ter um casamento mais equilibrado, um casamento estável, vai me ajudar a ter um melhor relacionamento com os meus filhos. Eu preciso vencer essa batalha na mente, porque isso vai me ajudar a conviver melhor com as pessoas que me cercam, com as pessoas que estão à minha volta no meu trabalho, vai me ajudar a conviver melhor com as pessoas que estão à minha volta na igreja.
Se eu venço as batalhas na mente, eu vou olhar as situações de uma maneira muito, muito apaziguadora, de paz e tranquilidade, e é muito melhor viver com paz e com tranquilidade do que com uma mente atribulada, é ou não é, gente? Tem gente que já chega no trabalho com a mente atribulada, desconfiada de todo mundo, e olha, e olha, e olha, e olha. E chega na igreja e está desconfiado, um falou isso, está falando de mim, olha, está ali, está fazendo para mim, que isso? Vamos ter uma mente de paz, não deixar o inimigo lançar bombas de pensamentos que querem roubar a nossa paz. A Bíblia diz que Jesus vem trazer para nós a paz que excede a todo entendimento humano. É esse tipo de pensamento que nós vamos ter, que as pessoas vão olhar para nós e falar assim, como é que você aguenta isso? Como é que você porta assim? Pois é, querido, eu tenho aqui no meu pensamento, um pensamento de paz que excede a todo entendimento humano. As pessoas não entendem porque eu sou assim, aleluia, glória a Deus. Eu preciso vencer essa bomba de pensamento, porque isso determina a maturidade na minha vida, determina a maturidade na minha vida cristã. Criança é que toda hora recebe um monte de pensamentos desse tipo de brigar com o outro e de ficar chateado aqui e fica ali, e a criança ela faz coisas que são meio que inconsequentes porque ela é criança. Quando eu começo a vencer as fortalezas na mente, eu estou dizendo para Deus que eu tenho uma mente matura, uma mente com maturidade, uma mente de uma pessoa equilibrada, porque maturidade não tem nada a ver com idade. Tem gente que é barbado velho e tem uma mentalidade de criança. Mexer com um velho desse é igual mexer com uma criançazinha de 4 anos, que ele vai ficar a mesma coisa e ter a mesma reação que uma criança assim. Então eu preciso vencer as fortalezas na mente para eu poder ser maduro, mostrar maturidade. Eu preciso vencer as batalhas na mente, para que eu possa experimentar um novo nível de Deus na minha vida. Quantos querem um novo nível? Diga, eu quero um novo nível. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, e eu agia como menino, mas depois que eu deixei as coisas de menino, eu me tornei homem, eu entrei em um novo nível, irmão. Então você está pensando como menino ou você está pensando como gente madura? Você é um menino na mente ou você é uma pessoa madura? Porque se eu sou uma pessoa madura, eu subi de nível. Algumas coisas que me paravam antes, elas não vão me parar mais. Algumas coisas que me entristeciam na igreja, cara, eu já estou em outro nível, não me entristece mais. Algumas coisas que fazia eu brigar e eu explodir, cara, isso era quando eu era criança, agora eu sou adulto, eu não brigo mais por essas coisas. Diga aleluia, irmão. Então eu estou entrando em outro nível. Fala para o seu vizinho assim, eu estou entrando em outro nível, irmão. Estou entrando em outro nível. Não adianta vir com coisinha pequena, porque eu já estou em outro nível, aleluia, outro nível, outro nível. Porque o que não pode é eu ter anos e anos servindo a Deus, e sempre o diabo utiliza as mesmas bombas de pensamento para fazer você esfriar, desanimar e entrar naqueles mimimi de criança, mimimi infantil. 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos de igreja, e continua com os mesmos mimimi. O diabo vem com a mesma e não mudou. Se você olhar as mesmas situações que deixam você frio, que deixam você desanimado, que deixam você com vontade de chutar o balde, que faz você fazer biquinho, é a mesma situação que acontecia quando você tinha 1 ano de convertido, a mesma coisa. Se eu subir de nível, falo assim, cara, isso me afetava quando eu era novo. Agora, bola para frente.
O diabo não toma a minha mente. Eu estou com a mente de Cristo. Ele não estabelece fortaleza na minha mente. Eu trago aqui cativo o pensamento de Cristo. É Ele, eu tenho a mente dele. Eu penso como Cristo, eu vou agir como Cristo. Eu vou ter uma vida de verdadeiro cristão aqui nessa terra. Cristão é um pequeno Cristo agindo aqui nessa terra. Aleluia! Aleluia! Essas fortalezas, elas precisam ser vencidas. Não tem como Deus mudar a nossa vida se Ele não mudar a nossa mente. Não tem como Deus mudar a sua vida se você não permitir Ele mudar a sua mente. É por isso que aqui, nessa série de mensagens, eu quero estar sempre profetizando que toda fortaleza que um dia o inimigo construiu na sua mente, ela vai ser demolida em nome de Jesus, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Nenhuma fortaleza que foi levantada pelo inimigo prevalecerá na sua mente, nem na minha mente. Essas fortalezas cairão, essas fortalezas, pelo poder do nome de Jesus, elas cairão, aleluia. Pastor, como é que eu faço para vencer essas batalhas na mente? Como é que eu faço para destruir essas fortalezas? Além de destruir, eu quero proteger a minha mente para que o diabo não construa fortaleza na minha mente. Quantos querem proteger a mente? Digam aleluia. Então vou dar aqui 5 dicas para você, para proteger a mente, para um inimigo não construir fortalezas na mente. A primeira dica é: não deixe a sua mente ficar vazia. Anotou aí? Qual é a primeira dica? Um ditado popular muito conhecido nosso, que você já sabe, diz que mente vazia. E eu já falei algumas vezes que tem gente que tem uma mente tão vazia de que não é mais uma oficina, já virou uma multinacional, aleluia. Se eu quero vencer as batalhas na mente, eu preciso não deixar a minha cabeça ficar vazia. Gente, você olha uma pessoa que ela está com a vida sem estar preenchida com atividade. Ela fica em casa e ela fica ali muito vulnerável. O diabo começa a lançar um monte de pensamento. E ela começa a vir com um monte de pensamento. E pensamento sobre os irmãos da igreja. E pensamento sobre a sua esposa. E pensamento sobre o seu esposo. E aí ela não tem nada para ocupar a mente. O diabo vai aproveitar esse espaço vazio e lançar um monte de pensamento para você. Você pode ser a pessoa mais de Deus que for. Se você tiver com a sua mente vazia, o diabo vai aproveitar esse espaço vazio para querer trabalhar. E a pessoa, quanto mais ela está vazia de atividade no dia, mais ela é bombardeada com pensamentos do inimigo. Pode escrever isso que eu estou falando para você. Então eu preciso preencher a minha mente, ocupar a minha mente. Arruma um curso para fazer. Leia a Bíblia. Arruma um livro bom para ler. Ocupa a sua mente. Os homens, já falei aqui, pega um carrinho e vai cortar uma grama em casa, aleluia. Pinta aquela casa todinha que está toda esborrachada. E as mulheres estão achando que eu vou deixar de graça. Vai lavar uma roupa, irmã. Aquele monte, aquela penca de roupa suja lá, naquele quartinho lá que está dando mofo. Vai botar aquilo lá e cantar. Aleluia, glória a Deus, abençoa meus filhos, meu marido. Lava a louça, irmã. E vai cantando, aleluia. E a mente vai trabalhando para as coisas boas de Deus. Diga glória a Deus. Então eu preciso alimentar a minha mente. Que é que eu costumo, irmão, não deixar a minha mente nenhum espaço vazio. Sempre eu estou decidindo que eu vou alimentar alguma coisa boa nela. Então, se eu estou em algum período, olha só o que eu faço. Se eu estou em algum período em casa que o tempo está vago, não tenho nada para fazer, eu vou pegar um livro. Um livro que eu sei que me motiva, e eu vou ler aquele livro. Eu tenho uma relação de filmes que são
Eles explicam sobre coisas da vida, eles passam uma lição de vida. São filmes que me motivam. Já falei para você aqui dos filmes de ação que tem os mocinhos que vai lá e quebra tudo, fala, oh aleluia, a minha vida é assim, eu quebro tudo, glória a Deus. Coisa que te inspira, que faz você estar animado. Então, alimento. Eu pego e gosto muito de fazer a minha caminhada ouvindo pregação. Já começo alimentando a minha mente no dia, na manhã, ouvindo uma mensagem, vou caminhando e ouvindo coisa boa que vai já fazer eu ter pensamentos de fé para o dia. Então a primeira dica é não deixar a mente ficar vazia. A segunda é, não alimente a sua mente com porcaria. Bate aí no ombro do seu vizinho e fala assim, elimina as porcarias tudinho, vai lá. O que são as porcarias que alimentam a minha mente? São programas, vídeos e coisas impuras, que aparentemente não tem nada a ver, mas isso está alimentando a sua mente. Compartilhei no domingo passado a experiência de um irmão que me pediu para ajudar ele, que ele estava viciado em algumas coisas que eram pornográficas, e tudo começou com uma situação de um pensamentozinho que ele assistia na TV, e o pensamento foi rolando. Então eu preciso tirar as coisas que alimentam com porcaria a minha mente. Eu preciso eliminar as conversas onde existe murmuração. Você quer ter uma mente protegida? Elimine certas conversas de pessoas que só vêm colar do seu lado para murmurar, só vem colar do seu lado para poder reclamar. E tem gente que reclama tanto que se você ficar 10 minutos perto dessa pessoa, você parece que sai sugado. Meu Deus, que peso nas costas. E a sua mente fica alimentada com isso. A pessoa fala de tanto problema, rapaz, é problema aqui, é problema, uma luta financeira, uma luta dentro de casa, uma luta. E aí você sai daquela conversa, o que você começa a pensar? Cara, você sabe que lá em casa eu também estou passando as mesmas coisas, tudinho? Não alimente a sua mente com porcaria. Porcaria são conversas onde pessoas estão falando mal de outras pessoas. Não participa disso, não faz bem para você. Pensa comigo aqui, vamos para uma coisa aqui boa, vamos aqui para uma situação prática. Vou pegar aqui dois homens aqui, o Wilson e o Ricardo. Vem cá, o Wilson e o Ricardo, por favor, aqui os dois aqui na frente. O Wilson é um cara que ele olha o Ricardo e ele vê o Ricardo com uma pessoa boa. Ele vê o Ricardo com uma pessoa muito maneira, abençoada por Deus, legal, ungida. E aí ele para conversar comigo. E aí, tudo bem, Wilson? Rapaz, sabe aquele irmão da igreja, o Ricardo? Sim. Rapaz, aquilo ali, cara, é máscara. Ele não é crente não, rapaz. É máscara. É sério? Sério, cara. Aquilo ali é um 7.1 de marca maior. Mas eu achei que ele fosse... Não. Rapaz, eu vou te falar, sem contar as coisas que eu ouvi que ele anda fazendo pelas ruas aí, viu? Você sabe que ele teve um problema com o irmão aqui na igreja, cara? Não estou sabendo, não. Rapaz, você não sabe, não? Não, mas posso te falar, não vale nada esse cara, não vale nada. Estou falando para você. Não vale nada. Pergunta para você. Ele olhava esse cara aqui bem. Quando ele vai para casa, como é que ele vai embora para casa? Pensando o quê? Pensando mal. Então, quando ele vai conversar com o Ricardo, ele conversava com o coração aberto, ele conversava bem. Agora, quando ele vai conversar, ele já está cheio de bomba de pensamento, olhando o Ricardo dos pés à cabeça e conversando com o Ricardo, mas pensando em tudo aquilo que falaram para ele. E ele está, amém. Aí o Ricardo, porra, meu irmão, Deus está operando. Ele está aqui, poxa, me disseram que ele é maior um 7.1, cara, olha só. Fica aqui, deixa eu só ler um texto da Bíblia para vocês aqui. Zacarias capítulo 8, versículo 17. Zacarias capítulo 8, versículo 17. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo.
E nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Então, se eu fico alimentando a minha mente de gente que fala mal de outras pessoas, eu estou trazendo coisas terríveis para a minha própria vida. Diga para o vizinho que está do seu lado assim: você é uma bênção. E eu vou falar que você é uma bênção para todo mundo nessa igreja. Fala: eu vou falar que você é uma bênção e que paga pizza para mim. Aleluia. Comemora com esse irmão, dá um aplauso para Jesus aí. Aleluia. De verdade, não alimente a sua mente com pessoas que vão falar mal dos outros para você. Não alimente. Não alimente. Terceiro segredo para eu poder proteger a minha mente das fortalezas do inimigo: eu preciso alimentar a minha mente com as coisas de Deus, com as coisas que vêm de Deus. Lembra o que eu ensinei na semana passada? Tem a voz do inimigo e tem a voz de Deus, e tem a minha voz, e eu decido qual que eu vou pensar para mim, qual que eu vou adotar para a minha vida. E olha aqui o que está dentro do pensamento de Deus, as coisas que Deus quer que eu e você estejamos absorvendo para a nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que vocês devem pensar, é nisso que vocês devem pensar. Aleluia. Então, eu vou alimentar minha mente com as coisas de Deus. Salmo, o conhecido Salmo de número 1. Olha só o que diz até o versículo de número 3: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. E na sua lei medita, e na sua lei medita de dia e de noite, pois este será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará, prosperará, prosperará. Aleluia. Alimente a sua mente com as coisas de Deus. Quando diz aqui, é aquele que medita na sua lei de dia e de noite. Meditar é pensar. Meditar é eu trazer à minha memória aquilo que eu estou lendo, aquilo que vem como palavra de Deus, a minha memória entra naquilo, eu medito. Pastor, como é que é eu meditar na palavra de Deus? Eu vou dar um ensinamento aqui muito poderoso para você aumentar cada vez mais a sua fé. Você está lendo na Bíblia, João capítulo 21, onde conta o texto que os discípulos estavam no mar, e eles não estavam pegando nada, e Jesus aparece para eles, e ali Jesus conversa com eles e fala para eles: jogue a rede do outro lado. Então eles pegam a rede cheia com 153 grandes peixes. Então eu estou lendo aquele texto, a minha mente está lá no mar de Tiberíades, e parece que eu estou na beira da praia, eu estou vendo Jesus conversar com eles. Oh meu Deus do céu, aleluia, pegando a rede cheia, glória. Então você precisa ter a sua mente indo naquela situação, a sua mente precisa meditar naquilo que você está lendo. É por isso que algumas pessoas aqui, em nome de Jesus, vão viajar comigo para Israel em novembro, e vão, quando chegar nesses lugares, vão trazer na memória, quando estiver lendo a Bíblia, falar assim: rapaz, eu estive nesse lugar aqui, e eu sei como é que é esse negócio aqui. Quem aqui vai para Israel comigo em novembro? Diga glória a Deus, aleluia. Começa a pensar nisso, irmão. Se você pensa do lado de dentro, você vive do lado de fora. Diga amém. Fala, tá ligado? Fala pro teu vizinho: vamos para Israel esse ano, irmão. Meditar nas coisas de Deus.
Josué capítulo 1, versículo de número 8. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e tudo que você fizer será bem sucedido, bem sucedido, bem sucedido, aleluia. Então olha o que diz aqui Josué capítulo 1, versículo número 8. Medita na lei de dia e de noite, e aí você vai então ter o cuidado de fazer o que está escrito. Você está entendendo? Eu medito, e quando eu medito, o pensamento começa a martelar aquilo, eu começo a fazer. E quando eu começo a fazer, eu estou pronto para experimentar. Eu quero dizer para você que as fortalezas que o diabo ele vem tentando construir na sua mente, essas fortalezas, elas já começaram a cair por terra. Sobre a sua vida está vindo um monte de pensamentos que vem do alto. Está vindo da parte de Deus para a sua vida um download purinho de programas que vão fazer você prosperar e crescer na vida. Download bom na sua mente, download de pensamentos bons. Você está baixando um download de pensamentos poderosos. São programas que irão fazer você ter as maiores e melhores realizações da sua vida. Esse ano de 2019 você vai viver um outro nível. Que venha um download do céu, download do céu. E se você quer receber isso, levante já, adorando e glorificando a Ele, porque está vindo um download de pensamentos bons, um download de pensamentos poderosos, vindo sobre a nossa mente, aleluia. Por favor, dá uma incomodada em quem está do seu lado e fala bem assim: tem programa bom que foi baixado hoje aí em você, hein? Tem programa bom, você pode dizer amém?